Graça e paz, meus irmãos, trazendo aqui mais um vídeo abençoador aqui para nossas vidas. Dessa vez eu vou trazer a última parte, pessoal, do estudo sobre o islamismo, ministrado aí pelo pastor Augusto Nicodemos. Essa é uma parte muito interessante, porque ele vai falar do papel da mulher no islamismo. E tem coisas chocantes. Precisamos lembrar que este aqui é um estudo ministrado em uma igreja local, portanto não é algo tão profundo. Você pode ir atrás de fontes e se aprofundar nesse estudo, mas as informações que ele traz aqui, baseados em escritos voltados para o mundo islâmico e escritos oficiais da comunidade islâmica, são informações assim estarrecedoras. Então, assista aí, convido vocês a assistirem até o final. Lembrando, mais uma vez, somos um canal autorizado, nós temos autorização oficial do pastor e sua equipe para utilizarmos o seu conteúdo. Então estamos aqui trazendo esse material para abençoar mais vidas. Lembrando que o link do canal do pastor estará na descrição. E se você quiser assistir o vídeo completo, basta acessar o link que estará na descrição, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Um assunto não muito polêmico, o lugar da mulher no islamismo. Deixa eu ler aqui. Toma uma aguinha antes disso, por favor. Mais uma vez, eu vou dizer, na população sunita, o papel da mulher é bem mais abrandado, não é? No lado xiita, que segue a Sharia, ou a lei islâmica, então a questão é mais radical. No islamismo em geral, a mulher é considerada como um brinquedo. No seu livro sobre o islamismo, o intérprete Al-Musannaf, no volume 1, parte 2, página 263, é um dos sábios muçulmanos, ele disse: Umar, o justo califa, estava certa vez falando quando sua esposa o interrompeu, e ele disse a ela: você é um brinquedo, se eu precisar de você eu lhe chamo. Eita. Amru bin al-As, também um califa, disse: mulheres são brinquedos, escolha uma. Maomé disse: a mulher é um brinquedo, quem quiser levá-la deve cuidar dela. Pelo menos cuidar, né? Segundo Ahmed Zaki Tufaha, na página 180 do livro A Mulher e o Islamismo. Então, o que é a ideia de um brinquedo? Que a mulher existe para o prazer do homem. E que o homem, então, pode escolher a mulher que queira, desde que cuide dela e assim por diante. Segundo ponto, a superioridade do homem sobre a mulher. Na Sura 4, que é o capítulo 4 do Alcorão, Maomé declara: os homens têm autoridade sobre as mulheres porque Alá fez um superior ao outro. Então, Deus criou o homem superior à mulher. E no livro A Mulher e o Islamismo, Ahmed Zaki Tufaha escreveu: Deus estabeleceu a superioridade do homem sobre a mulher pelo verso acima. Ele cita exatamente esse verso que eu acabei de ler. O que não permite a igualdade entre o homem e a mulher. Porque aqui o homem está sobre a mulher devido à sua superioridade intelectual. Casamento forçado. Diz aqui, no livro sobre islamismo e a mulher, o Sheikh Ibn Timiha, na página 39. A virgem pode ser obrigada por seu pai a ser dada em casamento sem ser consultada. No mesmo volume, na página 29 e 30, ele escreveu: mesmo a virgem adulta, o pai pode obrigá-la a casar-se. Isso está de acordo com Melek Ibn Ons, Al-Shafi, Ibn Abbas, que são os principais legisladores do islamismo, especialistas na lei islâmica. Ibn Hazm, que é um dos maiores estudiosos do islamismo, disse no seu livro, olha o título do livro, O Adocicado. Na parte 9, páginas 458, ele diz: o pai pode consentir em dar sua filha em casamento sem a permissão dela, porque ela não tem escolha. Exatamente como Abu Bakr el-Siddiq, que foi o primeiro califa depois de Maomé e era sogro de Maomé, fez com que sua filha Aisha, quando ela estava com a idade de 6 anos de idade, fosse dada a Maomé. Essa menina, Aisha, de 6 anos, foi dada pelo pai em casamento ao profeta Maomé, sem a permissão dela. E mais tarde essa Aisha escreveu: o mensageiro de Alá, que é Maomé,
Me tomou como sua noiva quando eu tinha 6 anos, e tomou-me como sua esposa quando eu completei 9 anos de idade. Maomé tinha 54 anos de idade quando se casou com Aisha, que era, né, essa menina de 6 anos, que se tornou mulher dele aos 9 anos. Número de esposas. Embora a tendência no Islã seja monogamia, a poligamia é aceita no Alcorão. Maomé casou com diversas mulheres ao mesmo tempo e justificou o fato com uma revelação de Alá que permitia que ele tivesse essas mulheres, coisa que era proibida aos seus seguidores. Eu vou ler aqui a Surata 33, verso 52. É o capítulo 33 do Alcorão. Maomé, a palavra que o anjo Gabriel disse a Maomé: ó profeta, em verdade nós tornamos lícitas para ti as esposas que tenhas dotado, assim como as que a tua mão direita possui, que eram as cativas de guerra, as prisioneiras de guerra. Aquelas que Deus fez cair em tuas mãos, as filhas de teus tios e tias paternas, as filhas de teus tios e tias maternas, que migraram contigo, bem como toda mulher fiel que se dedicar ao profeta por gosto, e uma vez que o profeta queira desposar, esse é um privilégio exclusivo teu, mas é vedado aos demais fiéis. Então, de acordo com o islamismo, o homem pode se casar com até 4 mulheres livres ao mesmo tempo e pode divorciar-se de uma delas e casar-se com uma quinta, desde que não mantenha mais do que 4 esposas ao mesmo tempo. Ele pode ter sexo com um número ilimitado de moças escravas e concubinas. A Sura 4.3 diz: se você tem medo de não poder tratar com justiça os órfãos, case-se com as mulheres que você escolher, 2 ou 3 ou 4. Mas se você tem medo de não poder agir com justiça, então somente com uma, ou aquela que a sua mão direita possui, que seja mais apropriada para evitar que você cometa injustiça. Um sábio muito famoso entre os muçulmanos, eu não sei pronunciar o nome dele aqui, Yuhi a-Oloum-Edin, ele disse: alguns homens têm um desejo sexual tão grande que uma mulher não é suficiente para protegê-los do adultério. Tais homens, portanto, devem casar-se com mais de uma mulher e podem ter até 4 esposas. Muito bem. Vamos então agora para a parte comparativa, né? Quais são as principais diferenças do islamismo para o cristianismo? Eu creio que boa parte dessas diferenças já ficaram claras à medida que a gente foi fazendo a exposição aqui. Em relação ao cristianismo, o islamismo tem algumas semelhanças, mas também diferenças significativas. Assim como o cristianismo, o islamismo é monoteísta, mas parece que as semelhanças terminam aí. Conceito de Deus. No cristianismo, só há um Deus, mas esse Deus é triuno: Pai, Filho, Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, sem formarem um Deus de 3 cabeças, um Deus que se manifesta de 3 formas, mas um único Deus em 3 pessoas, que nós chamamos do mistério da Trindade, porque nós não podemos conceber, nós não sabemos como entender o ser de Deus plenamente. Então, a doutrina da Trindade, ela é fundamental no cristianismo e é considerada como sendo um daqueles mistérios que não nos foram revelados por Deus. Mas a Bíblia é muito clara: ao Pai, que a Bíblia considera como Deus, ao Filho, que a Bíblia considera como Deus, e ao Espírito Santo, que a Bíblia considera como Deus, e ao mesmo tempo a Bíblia diz que só há um Deus. Então, como entender esse mistério? Os teólogos vêm, durante séculos, tentando fazer isso, e uma definição que fechou para nós, nos primeiros concílios da igreja, é que Deus é uno, mas ele subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, sem que caiamos no erro de dizer que são 3 deuses, ou que é um Deus de 3 cabeças, ou que é o triteísmo, ou ainda dizer que é um único Deus, mas que ele se manifesta ou age de 3 formas diferentes, né? Isso também a gente considera como heresia. Já para os muçulmanos, a Trindade é uma blasfêmia. Para eles, Jesus Cristo não é Deus, ele é um profeta de Deus, enviado de Deus, mas não é Deus, e muito menos o Espírito Santo. Não há conceito de Espírito Santo dentro do islamismo, não há esse conceito. Com relação a Jesus,
O Islã ensina que Jesus foi um grande profeta, que nasceu de uma virgem, que viveu uma vida sem pecado, que realizou grandes milagres e que surgirá no final da história. Não numa segunda vinda como nós acreditamos, mas quando houver a ressurreição de todos. E eles ainda chamam Jesus de uma palavra de Deus. No entanto, o islamismo nega explicitamente a divindade de Cristo e repudia o título Filho de Deus como sendo uma blasfêmia. Para eles, nós estamos blasfemando contra Deus quando dizemos que Jesus é o Filho de Deus. Como é que Deus pode ter um filho? Eles perguntam, né? Como é que Deus pode ter um filho? Isso é uma blasfêmia contra Deus. De acordo com a opinião da maioria, eles dizem que Jesus não morreu na cruz. Não morreu. É que confundiram uma pessoa com Jesus e então crucificaram a pessoa errada. E que Jesus foi levado ao céu sem experimentar a morte. Por que eles fazem isso? Porque eles querem negar a doutrina de que Cristo, o profeta de Deus, né, mesmo que não seja filho, mas que esse profeta de Deus tenha morrido de maneira vergonhosa numa cruz. Ele diz que quem morreu na cruz não foi Jesus, é que na hora lá eles confundiram com outra pessoa e crucificaram alguém como se fosse Jesus. Mas Jesus mesmo subiu aos céus levando consigo o evangelho, deixando então um evangelho falsificado aqui nesse mundo, um evangelho que ficou corrompido. O islamismo, então, nega explicitamente a possibilidade da morte substitutiva de Jesus. Nós não somos salvos, de acordo com o islamismo, pela morte de Jesus na cruz, porque quem morreu na cruz não foi ele, foi outra pessoa. Não é? A pessoa é salva pela prática dos 5 pilares e da obediência a Allah. Muitos muçulmanos, como eu disse, não acreditam, então, que Jesus morreu na cruz, porque eles não entendem por que é que Allah permitiria que seu profeta Isa, é assim que eles chamam Jesus, morresse uma morte torturante. Contudo, a Bíblia mostra como a morte do perfeito Filho de Deus é fundamental para que nós tenhamos perdão de pecados, para que nós possamos herdar a vida eterna. Somos pecadores, indignos de alcançar o favor de Deus, pela nossa moralidade, pela nossa obediência. Nós podemos fazer os rituais religiosos que forem, esses rituais não pagam nossa culpa diante de Deus. É preciso que a culpa seja paga com sangue, com vida. E o cristianismo, então, ensina que Jesus, sendo Filho de Deus, é aquele que na cruz do Calvário levou sobre si as nossas iniquidades, tomou sobre si a nossa culpa, e com base naquilo que ele fez na cruz, Deus então oferece livremente o perdão de pecados e a vida eterna a todo aquele que se arrepende e crê. Então essa é a diferença crucial entre o islamismo e o cristianismo. O islamismo é a religião de salvação por obras, por obediência, por dedicação aos 5 pilares, por seguir a lei islâmica conforme ela foi proposta por Maomé. Terceira diferença é a questão de fonte de autoridade. Como eu disse, o Islã acredita que o Corão é a autoridade final e a última revelação de Alá. Entretanto, para nós, a Bíblia é a última revelação de Deus. O livro de Apocalipse, quando termina, proíbe a adição ou subtração à palavra de Deus. Mesmo que o Islã acredite que o Corão está na linha de continuidade com o Antigo Testamento Novo e ela é a última revelação, basta você ler o Corão e comparar com o Antigo Testamento dos judeus e o Novo Testamento dos cristãos e você vai ver a incompatibilidade. Se você lê o Novo Testamento comparado com o Antigo, você vê que o Novo é a continuidade lógica do Antigo. Mas o Alcorão não é a continuidade de absolutamente nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, mas é uma religião nova, mesmo que eles queiram dizer que eles são o segmento, a consequência e a revelação final de Deus, o cumprimento daquilo que Deus queria ter dito desde o começo. Sobre a salvação, já falamos, o islamismo entende que se pode ganhar o paraíso através de boas obras e obediência aos 5 pilares, enquanto que a Bíblia, ao contrário, revela que o homem não pode se comparar com um Deus santo. Apenas por causa da misericórdia e do amor de Deus é que pecadores são salvos pela fé. Outro ponto de diferença aqui é a evangelização. O islamismo pretende converter o mundo inteiro. Ele quer transformar o mundo num reino islâmico com um território governado por leis religiosas e políticas, que é a lei islâmica ou Sharia.
O islamismo acredita na conquista e conversão de povos à sua fé, por vezes mediante a guerra, onde a tática que eles vêm usando, onde a guerra não é possível ou não é bem vista, é da multiplicação. Quanto mais filhos o homem tiver, melhor. Por isso, eles têm várias mulheres, né, muitas mulheres, e têm dezenas de filhos. E hoje o islamismo cresce na Europa mais do que o cristianismo, não é por conta de guerra, mas é exatamente por conta dessa multiplicação dos islâmicos através do surgimento de filhos, né? O europeu não quer ter filhos mais, vocês sabem disso. O governo, em alguns países, ele paga casais, ele estimula os casais com uma dotação orçamentária, um bônus para que tenham filhos. Mas hoje em dia, qual é a tendência do mundo ocidental? É que homem e mulher se casam e cada um tem seu emprego, sua profissão, vai cuidar da vida, vão se divertir. Ninguém quer criança. Criança dá trabalho, né? Vai prejudicar a minha carreira, o meu anseio profissional e tudo mais. Essa é a visão do mundo ocidental. Então, hoje, a média de filhos por casal na Europa é 0,5%. 0,5%. Enquanto que entre os islâmicos é 6, 7, 8%, né? Então, é a mesma coisa no Brasil. Né? As famílias grandes são cada vez mais raras hoje em dia, né? E cresce cada vez mais a tendência dos brasileiros se casarem, a mulher seguir uma profissão, uma carreira, filho atrapalha, e no máximo um, né? Quando muito dois, e o resultado é que, enquanto isso, os muçulmanos estão se multiplicando como coelhos, né? Aqui no Brasil. Bom, devido a essas diferenças e contradições essenciais, portanto, o islamismo e o cristianismo não podem ser verdadeiros os dois ao mesmo tempo. Ou um está certo e o outro é errado, ou o outro está errado e um está certo. A Bíblia e o Alcorão não podem ser ambos a palavra de Deus, porque se contradizem. A verdade tem consequências eternas. Então, é isso, meus irmãos. Eu queria orar com vocês, depois nós vamos ter um período de perguntas e respostas. Ó Deus, nós queremos pedir graça e misericórdia quando nos deparamos com o estudo de outras religiões e nós ficamos incertos ou perguntando que bases nós temos para acreditar que a nossa é verdadeira. Eu peço que esses estudos nos ajudem a todos aqui a se firmar na fé, e entender com clareza porque o cristianismo, como sendo a tua revelação final em Jesus Cristo, de fato é a expressão da verdade que o Senhor deu a esse mundo, e que não há salvação fora da fé pessoal em Jesus, teu Filho querido. Nós pedimos que assim o Senhor nos ajude, especialmente aqueles que estão em contato com os muçulmanos, com os árabes, e quando houver oportunidade de compartilhar o amor de Deus revelado no seu Filho. Oramos em nome de Jesus. Amém.